21 de novembro de 2024, nesta quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória da apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sintam-se bem acolhidos nesta manhã desta quinta-feira. E hoje nós celebramos essa memória litúrgica. Minha gente, essa memória é um pouco curiosa e nós precisamos bem compreendê-la para podermos celebrar de maneira completa, né, no seu sentido, no seu mistério. Nós não podemos confundir a apresentação de Nossa Senhora com a apresentação do menino Jesus no templo, né? É diferente. Jesus, ao 8º dia, ele é circuncidado, ao 8º dia após o seu nascimento, né? Ele é circuncidado e ele recebe um nome, o seu nome, no 8º dia. Isso era preceito judaico. É o que nós celebramos no dia 1º de janeiro, né? Depois de 40 dias do nascimento de Jesus, ele é apresentado ao templo. Mas isso era um rito judaico. Todo primogênito de sexo masculino era levado ao templo e consagrado como pertença a Deus. Então Jesus foi apresentado ritualmente conforme essas prescrições judaicas. Hoje nós celebramos a apresentação de Maria ao templo. Então isso não é um ritual judaico, isso foi um acontecimento, tá? Vamos entender um pouquinho no que consiste esse acontecimento. Nós sabemos que Santana e São Joaquim já tinham longos anos de vida, já eram bem idosos, bem frágeis, né? Já eram bem velhinhos. E eles eram tidos socialmente, a sociedade daquela época concebia quem era estéril como uma pessoa amaldiçoada, né? Certamente era uma pessoa que tinha feito algum pecado grave e Deus deu como maldição, como castigo, a esterilidade, a infertilidade. E aí o que acontece? Santana e São Joaquim, nós vemos isso, podemos acompanhar o fundamento textual, histórico desta celebração de hoje. Nós não temos nos evangelhos canônicos, né? Mas nós podemos acompanhar nos evangelhos apócrifos, sobremaneira no evangelho de São Tiago. Quem gosta de texto, de ler, né, pode até comprar textos apócrifos, os livros apócrifos, mas, minha gente, eu aconselho, se você não tem muita profundidade ou conhecimento da teologia cristã, é bom primeiro estudar a teologia cristã, os evangelhos canônicos, depois, mais para frente, estudar os apócrifos. Porque senão você vai ler os apócrifos primeiro, você perde a fé. Não é? Então, mas esse relato de hoje tem no Evangelho de São Tiago. E segundo esse Evangelho, Joaquim e Ana, eles fazem penitência, eles imploram a Deus para que Deus dê um fruto do ventre de Ana, para que Deus dê o dom da maternidade, da paternidade, e Deus ouve a oração deles. Por isso, Santana fica grávida de Maria, né? E quando eles recebem esse presente de Deus, eles fazem a promessa de consagrar essa criança a Deus, né? E quando Nossa Senhora nasce, né? Claro, Ana vai ter todos os cuidados do parto, todos os cuidados com a criança recém-nascida. Quando Maria ela desmama, né? Mais ou menos naquela época, lá pelos 3 anos, nós não sabemos quando aconteceu esse fato histórico, né? Mais ou menos quando Nossa Senhora, quando a Virgem Maria tinha 3 anos, de 2 a 3 anos, quando ela desmama, claro, eles levam ela até o Templo de Jerusalém para cumprir a promessa deles de consagrar,
de entregar aquela criança que é fruto do seu ventre para Deus. Por quê? Como um fruto de agradecimento, como um sinal de agradecimento a Deus que livrou eles dessa maldição social, né? Dessa concepção de maldição social, dando uma criança a eles. Então eles levam ela ao templo, e naquela época, para a gente entender um pouquinho, no templo de Jerusalém aconteciam os sacrifícios, nós sabemos, né? E existia no templo uma espécie de grupo de sacristãs, hoje nós diríamos sacristãs, aquelas que tomam cuidado do templo, que cuidam do templo, cuidam das coisas do culto, ajudam no que precisa, sabe? Mais ou menos o que hoje nós chamamos de sacristãs ou de hostiárias. Mas essas pessoas eram geralmente moças, meninas, jovens, jovenzinhas ou crianças, que eram entregues ao templo e consagradas para unicamente se dedicar ao serviço do templo. Então Joaquim e Ana, eles levam Maria ao templo para que ela possa morar lá e se dedicar às coisas do templo, né? Nós vemos mais ou menos essa figura do que consiste essa função dessas moças na figura da outra Ana do Evangelho, né? Aquela Ana profetisa que tem um encontro com a Virgem Maria e com São José, né? Que ela não saía do templo dia e noite, né? Uma mulher consagrada. Então, minha gente, quando eles chegam diante do templo de Jerusalém, diz o Evangelho de São Tiago, né? Quando eles chegam diante do templo, Nossa Senhora começa a sair correndo dos braços deles e começa a subir aquelas escadarias do templo de Jerusalém e começa a caminhar em direção ao templo, como que se ela estivesse esperando, né? Esperando por aquilo, nesse pouco tempo de vida que ela tinha, ela estava esperando por encontrar ou por entrar nesse lugar. Ela saiu correndo dos braços dos pais, Joaquim e Ana, e entra correndo para o templo de Jerusalém. E de lá, ela só vai sair quando José a tirar ou a conceber como esposa. Olha só. Então a Virgem Maria cresceu no templo de Jerusalém, se dedicando às coisas de Deus, né? Cresceu se dedicando às coisas de Deus. E daí que vem a concepção da virgindade de Maria. Maria, já desde a sua juventude, ela consagrou a sua virgindade, a sua pureza. Ela se consagrou a sua entrega a Deus de maneira total e completa, né? Um sinal disso é quando o anjo aparece para ela lá, quando ela já foi desposada, tomada por José para ser sua esposa, e ela disse assim ao anjo: mas como pode acontecer isso comigo se eu não conheço homem algum? Ou seja, Maria já estava casada, ela já podia ter se submetido às funções sexuais de esposa, né? Mas não, ela se conteve, ou seja, ela preservou a virgindade que ela, desde criancinha, tinha consagrado a Deus. Por isso que nós, católicos, a chamamos de sempre virgem, porque a própria história, os textos, mesmo os textos apócrifos, esses textos apócrifos, nos relatam e nos sugerem essa virgindade, né? Maria, minha gente, então hoje ela é apresentada por Ana e por Joaquim, seus pais, os avós de Jesus, né, ao templo, e ali ela encontra abrigo, ali ela se realiza humanamente. Primeira coisa que a festa de hoje vem nos dizer, minha gente, né, esse correr da Virgem Maria dos braços dos pais para o templo, essa alegria de entrar na casa de Deus e de lá permanecer para todo sempre. Primeira coisa que nos sugere é que às vezes a gente busca felicidade em tantas coisas, todos nós, né? Às vezes a gente fica vidrado em objetivos, em metas, em sonhos, em desejos, que são tão pequenos, e às vezes coisas que nem são para nós, e a gente fica lá insistindo, e sofrendo, e fazendo os outros sofrer, e remoendo, e naquilo, quando na verdade
A única coisa que nos torna plenos, humanamente, é estar em Deus. É estar em Deus. Eu sempre digo, você, por exemplo, pode estar na profissão mais perfeita que existe no mundo. Mas se você não ama o que você faz, ou seja, se você não coloca Deus naquilo que você faz, porque Deus é amor, aquilo não perde sentido. Né? Pode ser a pessoa que ganha um salário melhor do mundo, mas aquilo não tem sentido para você. E a gente precisa entender isso. Né? Maria podia ter um outro futuro distinto deste, mas quando os pais a levam até o templo, esse correr dela para o templo é um correr dela para os braços de Deus. Ela escolheu a melhor parte, né? E ao longo da sua vida ela nunca mais se ausentou de Deus. Minha gente, a vida, na vida acontecem momentos muito difíceis para nós. Nem tudo na nossa vida é do jeito que a gente planeja, desenha, que a gente sonha. Nem tudo que a gente quer pode ser nosso, nem tudo que nós sonhamos nós conquistamos. Né? As pessoas não são como nós queremos, as coisas não acontecem como nós queremos. Na vida acontecem vicissitudes, na vida acontecem sofrimentos, né? O dilema da morte, o dilema do sofrer, o dilema das perdas diversas, o dilema de tantos problemas que nos acometem. Né? E olha, correr para Deus em tudo isso, é a coisa melhor que nós fazemos. Né? É muito importante nós entendermos que a nossa religião não nos quer tirar da nossa vida corriqueira. Não. Né? Nós temos os nossos trabalhos, nós temos o suor do nosso trabalho, nós temos projetos para empreendermos nessa vida, o dinheiro, as conquistas, e tudo isso não é ruim. Mas que tudo isso não nos impeça de corrermos para os braços de Deus. E olha, é questão de perceber, né? Perceba, tenha o discernimento de perceber os seus sentimentos, as suas escolhas, as coisas, a sua teimosia, que às vezes te tiram dos braços de Deus. Não permitamos isso. Não permitamos mais que nós estejamos sempre, né, amparados, refugiados, embalados pelos braços de Deus a nos proteger, a nos acalentar. E a Virgem Maria encontrou isso dentro do Templo de Jerusalém. É a figura da igreja, né, minha gente? A Virgem que corre para a igreja, para o templo, de lá não sai, e lá se realiza. Ela se tornou a imagem da própria igreja. Né? O povo de Deus, o povo que serve a Deus, que adora, que ama a Deus, ali é o nosso lugar. Aí é o nosso lugar. Nós vamos meditar um pouquinho nesta memória litúrgica, a leitura da profecia de Zacarias, o capítulo 2, versículos do 14 ao 17. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá, como sua porção na Terra Santa, e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor, ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, Deus se levanta da sua habitação. Aqui uma referência belíssima ao mistério do que vai acontecer séculos depois dessa profecia, que é o mistério da encarnação. Deus se levanta da sua habitação celeste e ele vem habitar em nosso meio. E Deus escolhe habitar em nosso meio por meio da imagem de Jerusalém, que é a imagem da Virgem Maria. Maria, Monte Sião, ou Maria, Jerusalém, são sinais que se prefiguram de maneira recíproca. Né? Olha só,
Ele desce da sua santa habitação, ele se levanta e ele habita em Jerusalém. E ele habita no ventre de Maria. Hoje nós dizemos, ele habita nos sacrários que se espalham ao longo de todo o mundo por meio da igreja. Ele habita em cada ação sacramental. Ele habita no nosso próximo, nas pessoas que Deus colocou na nossa vida para nós amarmos, para nós acolhermos, para nós vivermos uma história de amor com elas, no respeito, na hospitalidade, na concórdia, na paz. Deus se levanta da sua santa habitação e ele vem ao nosso encontro. E Maria é a imagem daquela que foi criada por Deus e escolhida a dedo por Deus para ser esse templo santo, para ser esse sacrário vivo que traz Deus para o nosso meio. Hoje, minha gente, nós celebramos a apresentação de Nossa Senhora no templo como aquela que foi entregue, consagrada. Hoje também façamos o mesmo na nossa vida. Nós temos tantas coisas na nossa vida que às vezes não caminham bem. Nós temos tantas coisas na nossa vida que às vezes tiram a nossa paz. Nos consagremos hoje por inteiro, pela intercessão da Virgem Santíssima, Nossa Senhora da Apresentação. Nos consagremos a Deus. Tudo que nós temos somos, os nossos sonhos, anseios, e aquilo que não vale a pena, aquilo que não é nosso, aquilo que tem que nos tirar da paz, que Deus faça aplacar e cair por terra. Sejamos todos e inteiros, todos por completo. Sejamos todos inteiros de Deus nosso Senhor. Que Deus nos ajude. Que esse seja o nosso desejo. Minha gente, o pecado nos atrapalha, as nossas mazelas, os nossos vícios, as nossas fragilidades nos atrapalham, com certeza. Mas basta o desejo de que Deus possa fazer valer em nós a sua vontade por completo. Esse é o ponto de partida, né? Que nós nos vejamos nessa condição de disponibilidade a Deus. Desejo a vocês uma quinta-feira cheia de Deus, sob a proteção e intercessão da Virgem Maria, mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, mãe da igreja e nossa mãe. Como ela foi apresentada ao templo hoje, que nós nos apresentemos a Deus Todo-Poderoso. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.